Alô, amigos! Vamos ver agora 3 propriedades facílimas das progressões aritméticas. Vamos ver. Propriedades das progressões aritméticas. Legal, gente? Primeira propriedade. A primeira propriedade diz assim: em toda progressão aritmética, um termo qualquer que não seja extremos, nem pode ser o primeiro termo, nem o último. Um termo qualquer que não seja extremo. Ou seja, essa propriedade é válida para todos os termos, a partir do segundo e até o penúltimo. Nem pode ser o primeiro, nem pode ser o último. O que é que acontece com esses termos? Que nem são o primeiro nem o último, que eu estou chamando aqui de termo qualquer. Em toda progressão aritmética, um termo qualquer é média aritmética. É média aritmética entre seu antecessor, o que vem imediatamente antes dele, e o seu sucessor, o que vem imediatamente após ele. Por exemplo, se numa progressão aritmética você pegar o quinto termo e esse quinto termo não for o último, o antecessor dele é o quarto, o sucessor dele é o sexto. Pois bem, a média aritmética entre o antecessor e o sucessor, entre o quarto e o sexto, valor do quarto termo mais valor do sexto termo dividido por 2, vai dar o quinto termo. Vejamos essa ilustração aqui. Considere essa progressão aritmética em que o primeiro termo é 4, o segundo termo é 12, o terceiro termo é 20, o quarto termo é 28, o quinto termo é 36, o sexto termo é 44, o sétimo termo é 52, o oitavo termo é 60, o nono termo é 68 e o 10º termo é 76. Trata-se de uma progressão aritmética em que o valor do primeiro termo é 4, a flecha que parte do 1 chega no 4, analiticamente o ponto que tem a abscissa 1 tem a ordenada 4, e o valor do 10º termo é 76. Esses dois termos são os extremos. E quais são os que não são extremos? 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60, 68 e 76. E 68 são os valores dos termos que não são extremos. Pois bem, se você considerar um termo qualquer aqui, o quinto, o antecessor dele é o quarto e o sucessor dele é o 44. É o sexto. O valor do quarto termo é 28, o valor do sexto termo é 44. Se você tirar a média aritmética entre 28 e 44, dá 36. Veja se não é. 28 mais 44 dá 72. Dividido por 2, 36. A média aritmética entre o quarto e o sexto, o quarto mais o sexto dividido por 2, é igual ao quinto. Isso é fácil de entender por quê. Veja por quê. Imagine que você tenha um termo aqui, cujo valor dele seja
A índice N. O antecessor dele é A índice N menos uma razão. O sucessor dele é A índice N, vai ter um valor igual ao dele, mais a razão. Então, A índice N menos a razão é o antecessor de A índice N. E A índice N mais a razão é o sucessor de A índice N. Se você calcular a média aritmética entre o antecessor e o sucessor, a média aritmética entre esses dois, vai ser A índice N menos a razão, mais A índice N mais a razão, dividido por 2. Quanto é isso? Cancela. Menos R com mais R, fica 2A índice N, dividido por 2. Cancela. 2 com 2, isso é igual a A índice N. Sensacional. Ou seja, um termo qualquer, A índice N, é a média aritmética entre o seu antecessor e o seu sucessor. Vamos à segunda propriedade. Ok? Vamos para lá. Enquanto isso, eu limpo o quadro aqui e vamos lá. A segunda propriedade, P2, diz o seguinte, que em toda progressão aritmética com cardinal é a quantidade de termos, ímpar, então só pode ser uma progressão aritmética com 3 termos, ou 5 termos, ou 7 termos, ou 9 termos. Ela não pode ter uma quantidade de termo par. Mas você vai entender fácil por que isso. Vírgula. O termo central, entendeu por quê? Porque se o cardinal é ímpar, ela tem um termo central. Por exemplo, se ela tiver 9 termos, cardinal ímpar, quantos termos? 9. Essa quantidade de termo é o cardinal da sequência. Então, ela tem um termo central, porque 9 dividido por 2 dá 4 e resta 1. Então, fica 4 termos, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, antes do termo central, que é o quinto. E ficam 4 termos depois do central, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Aí vai ter o termo central, que é o quinto. Então, esse termo central, ele é média aritmética dos extremos do primeiro e do último. Vejamos aqui, primeiramente, qual é o cardinal dessa progressão aritmética, o número de termos dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ela tem 9 termos. Então, esse cardinal é ímpar. Quem são os extremos? O primeiro e o último, o nono. Pois bem, se você tirar a média aritmética entre o primeiro e o nono, fizer 10 mais 50 e dividir por 2, 10 mais 50, 60 dividido por 2, 30, é exatamente o termo central. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tá certo ou não? Veja que antes do 30 tem 4 termos. E depois do quinto tem o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono também tem 4 termos. Agora, por que isso? Por que isso? Porque se o termo central for A índice N, o primeiro termo
vai ser o A índice N menos uma certa quantidade de razões, se para cá tiver K termos. E o último vai ser A índice N mais K razões, se do central para o último também tiver K termos. Então você tem aqui o termo central, antes dele K termos, depois dele K termos. Aí o primeiro termo, se antes dele tiver K termos, é o valor do termo central menos KR, e o último é o valor do termo central, AN mais KR. Se você calcular a média aritmética entre esses dois extremos, o primeiro e o último, fica AN menos KR mais AN mais KR sobre 2, menos KR cancela com mais KR, 2AN sobre 2, A índice N, que é o termo central. Sensacional. E a terceira propriedade, é que em toda progressão aritmética, aí tanto faz o cardinal ser ímpar como ser par, em toda progressão aritmética, a soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistantes dos extremos. Professor, não entendi. Veja essa progressão aritmética aqui. De primeiro termo 4 e razão 8. 4 mais 8, 12. 12 mais 8, 20. 20 mais 8, 28. 28 mais 8, 36. E assim sucessivamente até 76. O 4 e o 76, o primeiro e o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. O primeiro e o décimo são os extremos. Aí 76 mais 4 dá 80. Se a partir do primeiro você avançar 3 termos, chega ao 28, que é o quarto termo. E se a partir do último, que é o décimo, você volta 3 termos, décimo, nono, oitavo, sétimo, você chega ao 52. Então, a distância do quarto para o primeiro, 3 termos, é a mesma distância do sétimo para o último. Tá certo? Ou até mesmo a distância do sétimo para o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a mesma distância do quarto para o último, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moral da história: se você adicionar o quarto, que vale 28, ao sétimo, que vale 52, 28, que é o quarto, mais 52, que é o sétimo, é igual a 80, o mesmo 80 da soma dos extremos. Por que isso? Porque se o valor do primeiro termo for A1 e o valor do último termo for A índice N, vamos pegar 2 termos que dele equidistem. Do A1 para esse termo aqui, você avança K. E do AN para esse termo aqui, você recua K. Então o valor desse termo é A1 mais KR e o valor desse termo é AN menos KR.
A1 mais KR mais AM menos KR, que é a soma dos dois termos que equidistam dos extremos, o A1 mais KR, K termos após o primeiro, e o AN menos KR, K termos antes do último, cancela mais KR com menos KR, fica A1 mais AN. Então, repetindo, quais são as três propriedades? Em toda progressão aritmética, um termo qualquer que não seja extremo, ele é a média aritmética entre o seu antecessor e o seu sucessor. Em uma progressão aritmética, a soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistante dos extremos, porque o que você subtrai do último, você acrescenta ao primeiro, né? E em toda progressão aritmética, um termo que tenha uma quantidade ímpar de termos, o termo central é a média aritmética dos extremos. Sensacional. Agora vamos para o próximo item. Que é o seguinte. Aqui está muito difícil de apagar, gente. Aí eu tenho que dar uma borrifadazinha com álcool para ver se eu consigo apagar. Vamos ver. Opa! Ficou menos ruim, não é verdade? É porque colaram um cartaz aqui e o resíduo de cola nos cria essa dificuldade. Vamos ver. Para encerrar progressões aritméticas, vamos ver agora a soma dos N primeiros termos da progressão aritmética. Soma dos valores dos N primeiros termos de uma PA. Então, imagine que você tem uma progressão aritmética, esse seja o valor do primeiro termo, valor do segundo, valor do terceiro, e assim sucessivamente, até o valor do enésimo termo. Se esse termo que está na posição N não for o último, ainda tem outros termos depois dele. O que fica na posição N mais 1, o que fica na posição N mais 2, e assim sucessivamente. Se você quiser adicionar do primeiro até o que está na posição N, quiser adicionar esses, ou seja, a soma dos N primeiros termos, quem seria essa soma? Seria A1 mais A2 mais A3 e assim sucessivamente até chegar ao A índice N. Você não está somando todos os termos, você só está somando os N primeiros. É evidente que antes do que está na posição N, tem o que está na posição A índice, N menos 1. Antes do que está na posição A índice, N menos 1, tem o que está na posição A índice, N menos 2. Se você tem uma adição, 7 mais 8 mais 9, isso é a mesma coisa que 9 mais 8 mais 7, concorda? Então, essa mesma soma podia ser feita de trás para frente. A índice N, mais A índice N menos 1, mais A índice N menos 2, e assim sucessivamente, A3 mais A2 mais A1.
Aí vamos formar aqui um sistema com essas duas expressões. E vamos aplicar o método da adição. Então aqui fica SN mais SN, 2 vezes SN, 2 vezes a soma dos N do primeiro termo, é igual a A1 mais AN, é igual a A1 mais AN, mais A2 mais a índice N menos 1. Então eu estou pegando o primeiro que vem depois do A2, do A1, que é o A2, é o segundo termo, e o primeiro que vem antes do A índice N, que é o A índice N menos 1. Aí esses dois termos é que distam dessas duas extremidades. Então a soma desses dois é igual à soma das extremidades. Então fica mais A1 mais AN. O terceiro mais o antepenúltimo, o A índice N menos 2, dá A1 mais AN. E assim sucessivamente até A1 mais AN. Então você tem aqui uma adição com N parcelas, onde cada parcela é A1 mais AN, A1 mais AN. Então, se você tem uma adição assim, 5 mais 5 mais 5, você pode dizer que essa soma é 5 vezes 3. Então, se eu tenho A1 mais AN, mais A1 mais AN, mais A1 mais AN, mais A1 mais AN, N parcelas, eu posso dizer que, olha aqui, amigos, eu posso dizer que 2 vezes, o fio enganchou aqui, pessoal, tenham calma. Pronto, desenganchei na minha perna. 2 vezes SN é igual a A1 mais AN vezes N. Então, o SN é A1 mais AN vezes N sobre 2. Ou seja, quando você quer adicionar uma certa quantidade de termos iniciais, essa soma é igual ao primeiro termo, mais o valor do primeiro termo, mais o valor do termo onde você quer parar, vezes a quantidade de termos que você está adicionando, dividido por 2. Aí tem uma história muito engraçada na matemática. Alguns dizem que é mito, outros dizem que é verdade, e dentre os que dizem que é verdade, uns contam a história direitinho e outros contam erradamente. É uma história relativa a Johann Carl Friedrich Gauss. Gauss é considerado assim um dos maiores matemáticos da história da humanidade. Ele nasceu em 1777 e morreu em 1855. Quando Gauss ainda era muito criancinha, tá certo? Conta a história que Gauss, por ser muito inteligente, ele era um aluno muito disperso, porque aquilo que o professor explicava, uma vez ele já entendia tudo. E muitas vezes ele até conseguia, antes do professor finalizar a explicação, já concluir o que o professor queria explicar. Aí ele se dispersava, tinha desvio de atenção, tá certo? Distúrbio do transtorno da atenção, né? Então o que era que aconteceu? Esse professor, certa vez, chegou para Gauss e disse: Gauss, criancinha, eu queria que você adicionasse todos os números naturais de 1 até 100 na hora do intervalo. Você só vai brincar o intervalo depois que terminar e encontrar a soma que dá 5.050, se bem que o professor não disse esse resultado a ele.
O que pensava que o professor que Gauss fosse fazer? Ele pensava que Gauss ia fazer 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. Até chegar ao 100. Isso ia demandar um bom tempo, ou talvez até todo o intervalo. Mas o que fez Gauss? Como o professor queria que ele fizesse 1 mais 2, mais 3, mais reticências, mais 98, mais 99, mais 100, que é a soma dos 100 primeiros números naturais. Gauss, sem nunca ter estudado progressão aritmética, que tem aí os professores que dizem que é verdade, mas contam a história errada, dizem que foi Gauss que inventou progressão aritmética. Não, progressão aritmética já existia, toda a estrutura teórica das progressões aritméticas. O curioso foi Gauss lidar com esse problema dessa maneira. Gauss percebeu que 1 mais 2 mais 3 até 100 é a mesma coisa que 100 mais 99 mais 98 mais reticências mais 2 mais 3 mais 1. É ou não? Tanto faz somar de 1 até 100, como somar de 100 até 1. Tanto faz adicionar em ordem crescente, como adicionar em ordem decrescente. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos 2 vezes a soma que o professor quer. Então, 2 vezes a soma que o professor quer, a soma dos 100 primeiros números naturais é 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. Foi isso que Gauss percebeu. 3 mais 98, 101. E assim sucessivamente. 98 mais 2, 101. 93 mais 2, 101. 100 mais 1, 101. Então Gauss percebeu que o dobro da soma que o professor queria era 101 mais 101 100 vezes. Era 101 vezes 100. Então, a soma que o professor queria, a soma dos 100 primeiros números naturais, era 101. Era 101 vezes 100 dividido por 2. 101 vezes 100 dá 10.100, dividido por 2, 5.050. Agora, o que foi interessante nisso? Porque Gauss pegou o que é o 101. O 101 é 1 mais 100. Ele pegou o primeiro mais o centésimo, multiplicou pela quantidade e dividiu por 2. Gauss, de modo intuitivo, indutivo, sem nunca ter estudado progressão aritmética, ele aplicou intuitivamente a fórmula da soma dos termos, da soma dos n primeiros termos, no caso, a soma dos 100 primeiros termos de uma progressão aritmética. Legal ou não? Ô professor Edinaldo, mas se eu tiver uma progressão aritmética assim, primeiro termo, segundo, aí eu chego aqui no 10º, aí, 11º, e assim sucessivamente até o 20º termo. E se eu, ao invés de querer somar a partir do primeiro, eu quisesse somar a partir daqui, eu quisesse a soma do 10º até o 20º. Moral da história. Você calcularia a soma do primeiro até o 20º, calcularia a soma do primeiro até o 9º, sempre a partir do primeiro, e a soma desejada vai ser a soma de todos, a soma dos 20 primeiros, menos a soma dos 9 primeiros. Sensacional. A soma de todos os 20, menos a soma dos 9 primeiros, vai dar a soma do 10º até o 20º. Sensacional. Então, com essa adaptação, você pode calcular somas de termos consecutivos sem ser necessariamente a partir do primeiro.
E com isso, amigos, encerramos progressão aritmética. Vamos olhar aqui na tela agora para a gente fazer uma passagem rápida, não é? Então, nós temos o termo geral, que é para você calcular um termo qualquer a partir do primeiro ou a partir de qualquer termo, sabendo esse termo e a razão, ou calcular a razão, sabendo os valores dos dois termos, ou sabendo um termo qualquer e a razão, calcular o primeiro ou qualquer outro termo. Aí vem, quando a razão é positiva, ela é crescente, quando a razão é negativa, ela é decrescente. As propriedades, que um termo qualquer que não seja extremo é média aritmética entre o seu antecessor e seu sucessor, que, segunda propriedade, que toda progressão aritmética com cardinal ímpar, o termo central é a média aritmética dos extremos, que em toda progressão aritmética a soma dos extremos é a soma dos termos equidistante dos extremos e a soma dos n primeiros termos, a1 mais a n vezes n sobre 2, a partir, evidentemente, do primeiro até o enésimo. Sensacional. Isso é progressão aritmética.